Eu coloquei Beethoven justamente por um motivo, né? Beethoven, dentre várias obras, ele teve uma parte da vida dele que ele apresentou uma perda auditiva, né? Isso estamos falando do século XIX, e, portanto, a gente poderia pensar que ele teria perdido a produtividade artística e a sua criatividade, né? E, muito pelo contrário, as coisas permaneceram. A Aida também falou bastante sobre ele, mas eu queria que você pudesse esmiuçar um pouquinho o que poderia ter acontecido com ele. Obviamente, você não teve acesso aos prontuários, mas, de alguma maneira, a gente pode tirar uma conclusão do que aconteceu e sem os aparelhos auditivos. Ele tinha aquele caracolzinho, né? Aquele funilzinho. A cornetinha, né, auditiva. Então, agora eu vou deixar você me contar um pouquinho a respeito do que você pesquisou, do que você pode falar para a gente, até para incentivar as pessoas deficientes auditivas, que hoje têm mais recursos, enfim, se juntem a nós, né, a nossa causa aqui. Na verdade, uma das coisas que eu queria falar, Bernardino, é sobre o processamento auditivo, né? A vida da gente, ela é feita de experiências. A gente nasce com uma série de potencialidades, né? E a experiência que a gente vai desenvolvendo durante a vida é que faz com que a gente tenha um bom proveito delas, né? Normalmente, quando a gente nasce com absolutamente perfeito, né? Se a gente fosse bem estimulado, se a gente tivesse se nos permitissem experimentar tudo aquilo que aparece na vida da gente, provavelmente a gente desenvolveria uma capacidade muito grande de uma possibilidade muito grande de capacidades, né? Que foi o que aconteceu com Beethoven, né? Ele nasceu ouvinte, e ele, desde criança, ele foi extremamente estimulado. Com 11 anos, ele já tocava o Cravo Bem Temperado, que é uma obra super complexa do Bach, com 20 prelúdios e 20 fugas, e ele já tocava isso com 11 anos de idade, né? O pai dele queria transformar ele num novo Mozart, que na época era um garoto prodígio e tal, né? E o que acontece é exatamente isso. Aos 16 anos, ele já tocava violino e ele era um grande virtuoso de piano. E ele já tinha estudado tudo que ele tinha para estudar de música, quer dizer, tudo não, mas ele já tinha estudado muita música, música suficiente para fazer improvisos muito importantes, muito interessantes no piano, né? E, a partir daí, ele continuou estudando. Ele foi se aperfeiçoando, Quando ele estava com 28 anos, foi quando ele começou a ter a perda auditiva. Mas, nessa época, ele já tinha, não completado, mas ele já tinha aprofundado mais ainda a sua teoria musical, o como compor, o como fazer as coisas. Então, ele conhecia isso de uma maneira intelectual muito, muito, muito intensa, né? E a perda auditiva foi uma coisa que para ele foi terrível, porque ele começou a se isolar, ele começou a evitar o contato com as pessoas, né, de maneira geral, que geralmente é o que acontece quando as pessoas começam a ter esse tipo de perda ou tipo de processo, né? Quando a pessoa nasce com algum problema, se ela já nasce com um problema, ela parte daí e ela vai ter todas as experiências dela como problema. Então, o problema está incorporado dentro da vida dela. Se ela não for bloqueada, ela vai conseguir ter desenvolvimentos incríveis, mesmo tendo problemas inicialmente, né? Quando você perde essa audição, se você não estiver muito preparado para isso, você pode cair num quadro de depressão muito intenso, você pode começar realmente a se afastar e a não ter condição de estar em convívio com as pessoas, né? No caso do Beethoven, ele era um gênio já, né? Ele tinha uma inventividade muito grande e ele era capaz de fazer a composição independentemente de ele estar ouvindo aquilo. Ele ouvia com as cornetas acústicas, né? Ele encostava a corneta no piano e através da vibração, através da coisa, ele conseguia ter uma amplificação e ele conseguia distinguir os sons até um determinado ponto. Chegou a um determinado ponto onde ele já não ouvia, né? E uma das teorias que o pessoal tem sobre a surdez do Beethoven
é de que ele teria tido um quadro chamado de otosclerose. A otosclerose, ele é um quadro de desenvolvimento mais ou menos na idade que o Beethoven estava, né? E ele é uma ossificação de uma membraninha que comunica o ouvido médio com o ouvido interno. Essa membraninha, ela começa a ficar ossificada e ela não permite que o som passe com intensidade lá para dentro, tá? E essa ossificação, ela começa a acontecer também no ouvido interno. Então, você começa a ter uma perda de capacidade também de percepção auditiva mesmo, né? Com a cornetinha, enquanto está só nessa membraninha, isso funciona bem. Mas a hora que começa a entrar lá para o ouvido interno, a coisa começa a ficar mais difícil, né? E, geralmente, você não tem uma grande distorção de sonoridade com esse quadro, né? A outra opção que foi dada é que, na época, estava na moda muito sífilis, né? Muitos morreram de sífilis nessa época. E um dos quadros possíveis seria de sífilis do Beethoven, né? A sífilis, ela é um quadro infeccioso, né? Que pode afetar a audição de uma maneira muito intensa. Não só diminuindo a audição, mas distorcendo realmente os sons, né? Você chega nos quadros de sífilis, de perda auditiva por sífilis, você não consegue compreender nada. Então, eu imagino, não tenho ideia de como isso, como seria, mas que você teria uma distorção muito intensa dos sons. E aí seria muito mais difícil o uso da corneta acústica. Né? Ele usando a corneta acústica, tendo distorção do som, talvez ele não conseguisse ter a satisfação que ele tinha durante um grande tempo da vida dele. Né? Então, eu acho que, assim, são essas duas opções que são as mais aventadas, de maneira geral. A leitura da partitura seria só um complemento, né? Porque, por mais que ele lesse a partitura, não seria suficiente, né? Na verdade, não é nem a questão de leitura da partitura, é a experiência mesmo, né? Você, por exemplo, é compositor, né? Você escreve, você não escreve música, né? Mas você sabe o que você quer compor e você consegue fazer os acordes, você consegue fazer o encadeamento de acordes, mesmo não sabendo ler a partitura, mesmo não tendo esse ensinamento, tá certo? O Beethoven, ele tinha isto, né? Mas, além disso, ele tinha toda uma experiência de sonoridade, né? Ele conseguia imaginar timbristicamente o que ele queria fazer, ele conseguia imaginar que instrumentos queria tocar o quê, quando que esses instrumentos poderiam entrar ou deixar de entrar. Então, ele era um cara que tinha uma experiência, uma bagagem, que não era só a questão de conhecer a escritura musical, né? Mas de conhecer realmente profundamente como essa escritura caminha, como você faria isso, né, Aida?